Bom dia, riquezas! Estamos ao vivo para mais um momento íntimo com Deus. As nossas lives toda terça-feira, 10h10 da manhã, aqui no Instagram. Também temos aqui a reprodução depois dessa live no YouTube, no Spotify também, lá no nosso podcast, Liga das Mentoras. E você que está chegando agora, vamos compartilhar primeiramente essa live. Me confirma se está me ouvindo bem. E hoje o tema da nossa live é como ser governada pelo Espírito e parar de procrastinar, ou seja, como você ser governada, guiada pelo Espírito e você parar de agir por impulso ou não agir, mas você agir da forma correta. Deixa eu só compartilhar aqui essa live nos nossos canais. Você que está chegando aí também compartilha. Pronto, já compartilhei aqui. Bem, essas lives que a gente faz toda terça-feira, 10h10, é uma live para a gente trazer uma palavra de Deus para você, é algo que Deus me conduziu para fazer isso. Para quem não me conhece, está chegando às vezes assistindo essa live em outro canal aí no YouTube ou no Spotify. Eu sou mentora de mentoras, sou fundadora da Escola Casa Rema, Escola de Formação e Aceleração de Mentoras. E um dos nossos elos, dos nossos princípios aqui, é a nossa conexão com a nossa identidade, com o que Deus nos criou para ser, com o nosso propósito. Então essa live ela faz parte dessa pílula que você recebe toda semana nossa aqui para que você se reconecte com aquilo que Deus tem te chamado para ser, para fazer, para você viver aquilo que Ele está te chamando. E hoje nós vamos falar, deixa eu colocar aqui no comentário, como ser guiada pelo Espírito e não agir por impulso. Vou colocar assim. Deus me tocou muito aqui para eu trazer alguns conceitos para você nessa live. E se você está aqui, com certeza tem um propósito para você estar assistindo e estar começando a assistir nessa live. Tem algo que te chamou a atenção e você está em busca de ter uma conexão maior com Deus, né? Por mais que talvez você já tenha seus momentos de devocionais, você já tenha o seu momento de leitura, você já busca entender mais o que Deus quer para você, o que Deus tem de propósito para sua vida. E às vezes você quer ouvir essa voz, né, mais intimamente, ter direcionamentos melhores, mais claros, vamos dizer assim, de Deus, né? E o que Deus me orientou muito para trazer nessa live? Muitas vezes eu programo essas lives, né, semanais, e às vezes eu sinto que aquilo que eu tinha programado, eu não vou falar, eu vou mudar um pouco, porque eu vou sentindo de acordo com o que Deus vai me trazendo, assim, e eu acho que é aquilo que eu preciso estar falando. Muitas vezes eu já me senti assim, já li vários livros, buscava incessantemente por não ficar agindo por impulsos. Muitas coisas na minha vida, às vezes, eu não entendia por que acontecia, por que eu não conseguia controlar, por que eu falava que eu ia fazer uma coisa e fazia outra. E eu comecei a buscar muito, ler muito, como que eu poderia ser guiada pelo Espírito Santo. Por quê? Primeiro porque eu entendi que nós somos feitas de corpo, alma e espírito, né? Então o nosso corpo, a nossa carne, ela tem uma vontade, né, que é onde estão os nossos pecados, as nossas vontades carnais. A gente tem a nossa alma, a nossa mente, que é o que conecta ao nosso corpo, ao nosso espírito, que é onde estão os nossos sentimentos, né? É onde a gente sente raiva, a gente sente amor, a gente sente tristeza, a gente sente euforia, isso está conectado. E onde a gente tem nossos pensamentos também, né? Se a gente pensa que o dia vai bem, se a gente pensa que o dia vai mal, se a gente está um pouco mais depressivo, um pouco mais animado, isso vem da nossa alma. Mas nós temos o nosso espírito. E quando Jesus esteve aqui, ele
deixou, né, quando ele voltou, ele morreu, ressuscitou, cumpriu o propósito dele aqui, ele deixou o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então hoje a gente tem esse acesso, o nosso espírito tem acesso ao Espírito Santo de Deus. E é dele que vem a nossa consciência, onde vem a nossa sabedoria, a nossa intuição, que está ligado a essa sabedoria divina, né, ao que realmente Deus quer para nós. Quando a gente começa a buscar, muitas vezes, a gente não entende isso, né? A gente não consegue entender por que a gente às vezes pensa uma coisa, faz outra, quer uma coisa, mas não consegue fazer, procrastina ou faz uma coisa que você não queria fazer e depois se arrepende, né? Por quê? Porque a gente precisa, assim como os nossos músculos, a gente precisa exercitar isso, a gente precisa buscar mais disso e cada vez mais buscar de uma forma intencional. Porque não tem como a gente separar isso, tipo, eu vou agora só agir pelo Espírito. A gente tem, a mamãe está fazendo uma live, tá? Espera um pouquinho. A gente tem essa conexão. Então, Deus me trouxe muito claro para falar aqui para vocês uma coisa, que não se cobre para ser perfeita, não se cobre para nunca errar, não se cobre e nem se afaste de Deus se coisas que você está fazendo, não, às vezes você não está vendo o resultado, ou às vezes você está procrastinando, ou você ainda está vendo você agir por impulso. O que Deus espera de você? Que você cada vez mais se aproxime dele. Então não é se distanciando de Deus que você vai conseguir alcançar o seu objetivo, nem é se revoltando com Deus. O que eu sempre fiz, por mais que eu não entendesse a situação, eu buscava cada vez mais me aproximar de Deus. É essa mensagem que Deus pediu para eu trazer aqui. Porque eu sinto que hoje muitas mulheres elas estão se culpando, né? Elas estão se forçando às vezes muito e caindo nessas armadilhas de quê? De vitimismo, de culpa, de que o que é o vitimismo, a culpa e o nosso ego? É a gente primeiro achar que a gente tem que se afastar de Deus, né? A gente tem que a gente se revolta contra essas questões e acha que não está adiantando a gente se aproximar de Deus. Ou a gente se aproxima de Deus de uma forma muito genérica. Ou seja, a gente só quer ouvir de Deus as coisas boas. É como você que tem um filho. Se você falar sim para tudo o que ele quer, se você só passar a mão na cabeça dele, você tem a sabedoria do que pode e o que não pode. Qual é o momento certo, né? Você não vai deixar, por exemplo, comer um doce antes antes de almoçar. Então você que é a mãe, você sabe o que é melhor. E Deus é a mesma coisa. Só que a gente não tem essa consciência, né, ainda. Porque nós somos babies, né? Nós somos muito crianças ainda perto de Deus. E aí, o que a gente faz? A gente fica com birra, né? Ah, eu quero aquilo. Ou colocando a culpa nas outras pessoas, que isso vem do nosso ego, da nossa carne. E a gente fica ou na carne ali, se vitimizando, se culpando, revoltando contra Deus, porque a gente quer que aconteça aquilo ali, ou até mesmo terceirizando tudo para Deus, tipo, não, eu sou uma pessoa totalmente espiritualizada, Deus vai prover, mas você não mexe um dedo para aquilo. Deus vai prover, mas você não mexe. Então não adianta esses extremos de ou você se afastar, se revoltar, ou você colocar tudo terceirizado na mão, é tudo Deus, vai dar certo. Não adianta. E também não adianta você ser guiada só pela alma, só nos seus pensamentos. Por quê? Porque você carrega muitas feridas da infância.
Você carrega medo, você carrega culpa, você carrega crenças que está na sua alma. E aí, muitas vezes, se você for só dominada pelo que você pensa, você vai ficar se culpando, achando que, por mais que no racional você se ache merecedora, no seu emocional você não se permite viver tudo aquilo que Deus tem para você. Você não acha que você pode ser diferente de todas as pessoas que veio da sua família. Você não acha que você merece ter um relacionamento bom, um negócio bom, uma amizade boa, um emprego bom, mentoradas boas. Isso está na sua alma, isso está na sua mente, porque são crenças, são feridas, ciclos repetitivos. Quando a gente vai para o espiritual, que é como ser guiada pelo Espírito, né? Para quê? Para a gente parar de ficar ou agindo no vitimismo e a gente terceirizando tudo para o outro, ou a gente paralisando, né? Paralisando ou a gente agir por impulso. A gente faz uma coisa e depois arrepende. Faz uma coisa e depois não sabe por que não fez. Porque fez. Então, existem esses dois extremos. E para a gente começar a ser guiada pelo Espírito, a gente vai fazer uma ferramenta aqui hoje. E eu vou passar essa ferramenta lá no grupo. Vou passar essa ferramenta lá no grupo. Quem não está lá no grupo, é só comentar aqui embaixo MC27, que você vai ser adicionada lá no grupo, tá? E essa ferramenta, primeiro, é o que eu falei para vocês, buscarem cada vez mais profundidade de Deus. Deus, ele está buscando um relacionamento mais profundo. E não é para você começar a se culpar, porque eu não faço, porque eu não consigo. Não. É chegado um momento, uma nova era, uma nova estação, de um amadurecimento. 2026 vai ser um ano de um amadurecimento. Tanto você como mulher, quanto do seu negócio. E Deus, ele está buscando esse amadurecimento. Mulheres maduras, né? No qual você começa a olhar para a sua vida e começa a tomar atitudes na postura, na decisão. E não no quesito de, porque eu sou uma coitada, porque tudo que aconteceu na minha vida, porque eu não tenho apoio, porque isso, sem dar desculpa. Ele busca esse posicionamento, mas com amor, com perdão. Ele quer o seu coração. E mesmo que você tenha parado, não esteja tão constante com o seu relacionamento com Deus, e mesmo que você tenha já esse relacionamento, Deus está buscando mais profundidade. Então não é só você ler uma Bíblia, não é só você fazer um devocional. Deus quer a sua entrega, o seu coração. Oi, Pamela. Deus quer esse relacionamento mais íntimo com você, mais profundo, onde você consiga ouvir a voz dele. Isso é entre você e ele. Isso é da sua decisão. Quais são as ações que você pode fazer, então, mediante a isso? Tem que partir de você, porque Deus está disponível, Ele está aí do seu lado. E aí vem da sua escolha, você continuar seguindo ciclos, continuar sendo dominada pela carne, continuar sendo dominada pelos seus pensamentos, ou você começar a ter atitudes diferentes. Aí isso só parte de você. Então, qual vai ser a ferramenta para você ter essa clareza? Ela é dividida em 3 etapas, tá? Então, você vai pegar um papel, tá? Vou pegar aqui um papelzinho. Você vai pegar um papel. Vamos ver se nesse aqui tem um papel em branco aqui. Tem um aqui.
Você vai pegar um papel, outro papel, deixa eu ver aqui. Vai pegar uma folha. E por que isso é tão importante, gente? Porque você não tem como separar a mentora a mulher da empresária, né? Não tem como. Então, por isso que a gente tem que trabalhar essa rotina, né? Isso que a gente faz muito dentro dos nossos programas com os mentorados, porque muitas vezes você está aplicando aí já uma estratégia, você tem muita consciência, muito conhecimento do que você precisa, né, para vender no digital. Às vezes já fez várias mentorias, já fez um monte de coisa, mas não está conseguindo o resultado. Por quê? Porque tem questões que são internas e não só estratégicas, né, de negócio. Então eu acredito muito nesse andar dos dois, né? Tem que ter a estratégia, sim, às vezes tem conhecimento que você ainda não tem, de estratégia, de gestão, de produto e tudo mais, mas também tem essa parte interna que a gente precisa trabalhar. Então você vai pegar uma folha, vai dividir em 3 colunas, tá? Aí você vai digitar, você vai escrever, tá? Numa coluna, cruz. Na outra coluna você vai escrever prisão. E na outra coluna você vai escrever trono. Então, vai escrever aqui, ó, cruz, prisão e trono, ok? E aí, o que você vai fazer? Nós vamos orar e nós vamos colocar aqui nessa coluna cruz, nós vamos colocar tudo que nós precisamos entregar para Deus. Por quê? Porque o que você não coloca à luz, o que você não entrega para Deus, Ele não vai agir, Ele não vai curar. Você precisa entregar. Então, se você continuar, não, eu não tenho problema, não, porque eu não preciso, não, porque tá tudo ok, e você não começar a realmente ter coragem de olhar para isso, Deus nunca vai agir sem você entregar isso para Ele, entende? Então, nós vamos orar e trazer aqui tudo que você precisa entregar para Deus. Aquilo que te impede de prosperar, né? São medos, rejeição, ressentimentos, traumas, comparação, insegurança, tudo o que você tem. Na segunda coluna, nós vamos colocar nesse processo, né? Qual é esse processo? É onde Deus está te lapidando. Ou seja, se você vive um desafio, aquele seu maior bloqueio, aquilo que você tem mais medo, aquilo que você tem mais dificuldade, e tem fases, né? Nesse momento, Deus vai te trazer clareza. Aquilo que você está enfrentando de mais desafiador é onde está interligado com o seu propósito. É onde Deus está te preparando. Então, se você está com dificuldade familiar, Deus vai te preparar para você ter um testemunho nessa área. Se você está no problema financeiro, Deus vai te preparar nesse lugar. Se você está com um problema de autoconfiança, de falta de identidade, você vai ser curada nessa área, vai passar por esse processo para ser testemunho lá na frente, tá? E aí a gente vai trazer onde Deus está te preparando, né? O que Deus está te trazendo de visão, de quais são os desafios que você está enfrentando, quais são as atitudes que você está tendo desafio em mudar, que ciclos que estão se repetindo. É aqui onde você ainda está presa, mas você está se preparando para vencer, romper isso. E no trono, nós vamos colocar onde nós vamos pedir, né, para Deus trazer essa clareza de onde Ele quer que você impacte na vida das outras pessoas.
para Ele te trazer esse discernimento, essa clareza, para que o Espírito Santo te guie, para que aqui no trono seja revelado então qual é o caminho que você deve seguir, qual é o propósito desses desafios, dessas dores que você enfrentou, disso que você está entregando, onde Deus quer manifestar a glória dele em você. Onde você vai ser usada, onde você vai ser chamada. Em qual área que Deus quer que você se posicione para levar a mensagem que Ele quer levar através de você para a vida de outras pessoas. Tá? E vamos orar para que Deus traga, né, essa clareza aqui para vocês. E depois eu quero saber, pode compartilhar diretamente no meu direct, né? Porque às vezes você não quer se expor nos comentários. Pode compartilhar direto ali comigo. Lude, fiz a ferramenta da cruz, prisão e trono, né? E Deus me trouxe essa revelação, tá? Então vamos lá. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos aqui nesse momento na Tua presença. Esvazie, Senhor, a nossa mente dos pensamentos acelerados. Aguça, Senhor, a nossa audição, a nossa sensibilidade ao Teu Espírito. Traga, Senhor, clareza daquilo que nós precisamos deixar na cruz. Aquilo que ainda nos sentimos culpadas, envergonhadas. Aquilo que ainda está nos limitando de acessar aquilo que o Senhor tem para nós. Culpa, medo, comparações, julgamentos. Aquilo que ainda nos envergonha, ainda nos faz nos sentir que não somos merecedoras. Traz, Senhor, essa clareza de quais foram os acontecimentos, de quais foram as pessoas que ainda está nos ferindo, quais são esses espinhos que ainda estão no nosso coração, que a gente ainda se sente envergonhada, culpada e com medo, receiosa, machucada. Senhor, traga clareza de quais são os momentos que nós estamos vivendo hoje, no qual nós estamos sendo lapidadas. Esse processo, esses desafios que estão nos preparando, nos fortaleça, meu Pai, para que possamos superar e passar por esse deserto. Onde nós estamos sendo lapidadas e preparadas para que possamos nos preparar melhor. Para que tenhamos clareza de onde o Senhor quer nos usar nesse momento, nessa nova estação. Nós entendemos que cada processo nos traz uns ensinamentos, nos faz evoluir. Então traga clareza, Senhor, do que nós vamos deixar nesse trono, no que vamos ser usado nesse novo tempo, para levar a Tua mensagem, para mostrar a Tua glória, para darmos testemunho e levantar outras mulheres, para inspirar, para encorajá-las, para levá-las a Ti também, Senhor. Seja na autoconfiança, seja no governo das suas mentes, no autoconhecimento, seja na ativação da identidade, seja na liderança, no lar, na feminilidade,
seja na gestão das suas finanças, seja na maternidade, seja nos negócios, seja no relacionamento conjugal. Nós estamos preparados para esse momento, Senhor, traga essa clareza. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Riquezas. Opa. Eu vou deixar essa ferramenta lá dentro do grupo agora para vocês. E só comentar aqui embaixo, MC27, que eu vou adicionar você lá no grupo, tá bem? Um beijo, vejo você na semana que vem, terça-feira, sempre terça-feira, 10h10, para o nosso momento íntimo com Deus.